5 dicas para aprender melhor em menos tempo. Você acha que você demora demais para aprender? Sente que o seu cérebro não aprende? Ou você não tem o resultado que você gostaria na sua prova e no seu concurso? Ou aí no seu dia a dia, no seu estudo? Eu vou passar essas 5 dicas para ajudar você a aprender melhor em menos tempo. Mas antes é importante deixar claro o que significa aprender melhor e em menos tempo. Às vezes, quando se fala em aprender em menos tempo, a ideia que se tem é que existe uma fórmula mágica. Quem já acompanha aqui o canal do Professor Piscine sabe que eu não falo em fórmulas mágicas. Nós trabalhamos aqui com a ciência do cérebro e da mente. Como que você pode aproveitar as suas potencialidades para ter melhor desempenho. Você não precisa sofrer. Não precisa ser um caminho tortuoso. Nossa, é muito difícil aprender. Não precisa ser assim. Você pode descobrir as formas de aprender corretamente. Ao mesmo tempo, é importante deixar claro que não vão existir atalhos para a aprendizagem. Nada vai tirar você de estudar todos os dias, nada vai tirar você do processo de revisão, nada vai tirar você de ter foco nos estudos. São as bases fundamentais da aprendizagem. Importante deixar isso claro. Então, uma vez que nós temos isso claro, o que significa aprender mais em menos tempo? Aprender melhor em menos tempo? Significa estudar com produtividade. Você precisa estudar com produtividade. O que é algo produtivo? É algo onde eu obtenho o máximo resultado em menos tempo de trabalho empregado. Eu trabalho menos e produzo mais. Não é preguiça. É otimizar os processos. Não é preguiça. Tá? O trabalho do preguiçoso é fazer de qualquer jeito. Vocês conhecem a frase? Coloque ao vivo para mim ou nos comentários. Você conhece aquela frase? Trabalho de preguiçoso é em dobro? Já ouviu essa frase? Por quê? Porque faz mal feito. Então o cara quer estudar muitas vezes, fazendo de qualquer jeito e entregar qualquer coisa ali. Ele não aprende. O cara quer estudar de qualquer jeito, ele não aprende. Ele tem que estudar tudo novamente. Tudo novamente. Então nós iremos falar aqui de ser produtivo. Reter mais a informação. E para que você seja produtivo, não existe outra forma a não ser estudar de acordo com a sua modalidade de prova. Qual é a sua modalidade de prova? Talvez você queira me perguntar, professor, o que raios é essa modalidade de provas? O que é isso? É simples. Você está estudando para quê? Estou estudando para terminar minha pós. E a sua pós exige o que de você? Ela exige que eu faça as provas dissertativas, provas de escrever. Ela exige que eu termine meu TCC no final do ano. Então você vai estudar para isso. Professor Piscine, eu estou estudando para passar na residência médica. O que a sua residência precisa? Eu preciso passar numa prova objetiva e depois numa prova prática. Então você vai estudar para a sua prova objetiva, com muitas questões, e a sua prova prática. Professor Piscine, estou estudando para fazer um concurso de magistratura. Então o que você tem que fazer? A primeira fase é objetiva, depois eu tenho outra fase que eu tenho que fazer uma apresentação, eu tenho que escrever uma... Meu Deus, me esqueci o termo que eles utilizam lá. Tem que escrever lá o processo. Tem que escrever o processo. Ou seja, uma prova objetiva e depois dissertativa, discursiva, onde você vai argumentar ali na sua carreira como que você vai executar. Você tem que ir treinando a sua forma de estudo. Entendeu? É esse o elemento importante. Para o que você está estudando agora? Para que você está estudando agora? Você pode colocar ao vivo aqui ou deixar nos comentários. Para o quê? O que você deseja? Uma vez que você tem isso claro, você vai moldar os seus estudos para isso. Ponto. Estudo para concurso? Muitas questões. Estudo para me tornar uma pessoa intelectualmente inteligente, desenvolver o meu intelecto? Então eu vou procurar outras formas, ou explicar para alguém, ou produzir textos, né? De uma certa forma, se você vai estudar para desenvolver sua inteligência, você tem que produzir conhecimento. Então essa produção de conhecimento pode ser oralmente, pode ser através de uma aula, pode ser através de um texto. Mas você já tem isso claro. Uma vez que você tem isso claro, a sua forma de aprender, o jeito que você aprende, vamos para as nossas 5 dicas. Então a primeira dica é estudar de acordo com o seu objetivo, que eu acabei de falar. Então você vai definir
poxa, beleza, o professor Piscine falou que eu tenho que estudar de acordo com o meu objetivo. Então, eu vou pegar e preparar a minha rotina de estudos recheada. O que é melhor, um pastel sem recheio ou pastel com recheio? Tem gente que gosta de massa. Eu gosto da massa do pastel. Mas tem gente que gosta do recheio do pastel. Tem gente que nem gosta de pastel, então eu fico bravo agora. Mas um pastel recheado é aquele pastel saboroso. Para tornar esse seu estudo produtivo, saboroso para você, você tem que rechear ele com os elementos da sua prova. Então, durante toda a sua rotina de estudos, você vai incluir aquilo que você está estudando. Questões abertas, questões objetivas, provas práticas. Você vai incluir. Não é que você vai fazer apenas isso. O estudo teórico é importante, porque o estudo teórico é o que vai fornecer para você um entendimento para que você consiga responder as suas questões. Não há como você responder as suas questões sem passar pelo estudo teórico. Não tem como. Você não vai conseguir. Para que eu consiga entender uma matéria, primeiro eu preciso ir na aula entender. E depois eu vou para a prática. Não adianta você só forçar a ir para a prática. É um erro que as pessoas cometem. Ah, o professor fala em estudar em questão, então eu vou só estudar por questão, vou só estudar escrevendo, vou só estudar... Não, cara, não faça isso. Comece com a teoria para que você tenha base de conhecimento. Existe aqui um vídeo nesse canal chamado Como Ter Base de Conteúdo. Procure Como Ter Base de Conteúdo, onde eu falo sobre isso. Que é a base que fornece para você o conhecimento para que você responda as questões. Uma vez que você fez isso, que você recheou a sua rotina com aquilo que você precisa, você vai desenvolver o seu ritmo, o seu aprendizado. Mas você tem que incluir. Não adianta hoje você falar também, eu sei que eu acabei de falar de teoria, e você falar, ah, professor, já que você falou de teoria, hoje eu passei o dia inteiro assistindo aulas e não respondi questões relacionadas à minha prova, ao meu objetivo. Também está errado. As coisas caminham juntas. Elas caminham juntas. Você precisa incluir as questões, você precisa incluir aquilo que você vai utilizar. Prova prática? Inclua a prática. Prova discursiva? Inclua questões discursivas. Provas objetivas? Inclua questões objetivas. De preferência de acordo com a sua prova. É fundamental que você faça isso para aproveitar mais. E não confunda as coisas. Às vezes você sai de uma aula, comentando recentemente com uma pessoa que iniciou um acompanhamento comigo, eu falei, olha... Às vezes nós saímos de uma aula com a impressão de que não aprendemos nada. Mas o que deve ser o guia primordial do trabalho, do seu aprendizado, é as questões. Que no caso dela é o objetivo dela. Então, nesse caso, se ela sente que não aprendeu nada na aula, mas quando ela vai para as questões ela consegue responder, significa que o conhecimento está ali na cabeça dela. Ela foi produtiva. Entendeu? Não confundam as coisas. Você precisa responder certo às questões. É isso. De acordo com o seu objetivo. A segunda dica para ajudar você a aprender mais, aprender melhor em menos tempo, é estude matérias diferentes no dia. Alguns de vocês cometem o erro de pegar e ficar estudando apenas uma matéria o dia inteiro, porque fica com medo de se perder. Fala o seguinte, professor Piscine, eu tenho medo de me perder, eu posso só estudar uma matéria por dia? Apenas uma matéria por dia? Olha, para quem está iniciando, eu até passo essa dica de começar com apenas uma matéria. Porém, em termos de aprendizado, eficiência aí do seu cérebro, é muito melhor quando você intercala matérias e assuntos. Por quê? Porque isso ajuda no seu processo de aprendizagem. Se você tem, por exemplo, um concurso com 10 matérias e 5 dias para estudar, 2 matérias por dia intercalando. Entendeu? É muito melhor no seu processo de aprendizagem. Se você tem mais matérias, inclua mais matérias, só que não exagere. Eu gosto de trabalhar no máximo, isso aqui é uma orientação muito pessoal minha, tá? É que como eu gosto de trabalhar com os meus alunos, seja no acompanhamento, seja dentro do método 5, eu gosto de trabalhar com 4 matérias por dia. Acho mais eficiente em termos de aprendizagem, para não ficar sobrecarregado, para dar tempo de fazer as revisões e todo aquele processo. Tudo isso é importante, mas inclua as matérias diferentes
Por quê? Porque quando você faz por exemplo, hoje eu vou estudar português. Estudei português e tal. Se eu pego o estudo português, há uma matéria, um tema específico, digamos substantivos. Se eu pego aqueles substantivos e estudo ele, quando eu saio da matéria, começa a acontecer no meu cérebro um processo de consolidação da memória. Ela vai se fixar na minha memória, o conhecimento vai se fixar na minha memória. Isso acontece, isso é fortalecido através das revisões. Mas quando eu dou uma pausa naquele conteúdo, eu entro em um modo difuso. Existe o modo focado e o modo difuso. Quem fala muito sobre isso é a Barbara Oakley, naquele livro dela do Mind Shift. Modo focado, modo difuso. O modo difuso ajuda você a processar a informação sem que você esteja atento. Vamos lá, fiquem comigo, hein? Espero que eu não esteja falando nada difícil. Fiquem comigo. Como que você faz para entrar nesse modo difuso? Às vezes quando você deixa a sua mente divagando. Quando ela divaga, você entra nesse modo difuso. E entrar com um conteúdo diferenciado ajuda o seu cérebro a entrar em um outro modo, deixando que aquele conteúdo fique na sua memória ali de uma forma inconsciente e que seja ativado posteriormente com processo de revisões. Estão pegando a ideia? Estão entendendo? É assim que acontece. É assim que acontece. Então, quando você intercala matérias diferentes, é melhor. Se eu estudo substantivo, logo em seguida eu estudo outra matéria de português, muitas vezes pode acontecer o que na neurociência eles falam, que é o seguinte: você apagar a memória anterior para deixar a memória mais recente. Entende? Talvez você queira me perguntar, mas professor, se eu estudar matérias diferentes, isso não vai acontecer? Não, porque são assuntos diferentes. Uma coisa é você estudar substantivos, outra coisa é você estudar a regra de 3. Raciocínios diferentes. Acontecem processos de aprendizagem diferentes. O seu cérebro consegue trabalhar bem com isso. Dividir as matérias. Incluir mais matérias durante a sua semana de estudos. Isso é muito importante. Terceira dica para você aprender melhor em menos tempo. Tenha um sistema de revisão de acordo com o seu objetivo. Acabamos de falar isso aqui. Não espere, e isso não vai acontecer, de você memorizar um conteúdo uma única vez que você vê ele. Isso não vai acontecer. Não adianta. Não espere isso. Ah, professor, eu assisti a aula hoje, eu já vou lembrar de tudo. Não vai acontecer. O processo de fixação na memória, de consolidação da memória, acontece com as revisões. Só que, entenda o seguinte, você estuda com um objetivo. Se eu pego um material hoje de português para estudar, e eu estou estudando para concurso, eu não quero ser um professor de português, eu quero passar no concurso. Mesmo que você esteja fazendo para a área da educação. Entendeu? Veja eu, por exemplo, eu sou formado em História. Uma coisa é o conhecimento histórico que eu possuo, que é importante no meu processo de ensino, da minha atividade educativa. Outra coisa é eu estudar para as provas de concurso, são raciocínios diferentes. Essa base pode me ajudar? Pode, só que eu preciso treinar de acordo com a minha prova. Entenda, você não está estudando para se transformar mestre naquela disciplina, você está estudando para passar na sua prova, o seu objetivo. A menos que o seu objetivo seja ser mestre na disciplina. Aí sim, mas é uma outra modalidade de estudo. E a sua revisão ela tem que ser sistemática. No método 5 nós temos o nosso sistema de revisão para ajudar você a lembrar constantemente daquilo que você está estudando. Você precisa ter esses pequenos pontos de revisão para fortalecer. Caso contrário, se perde. É tempo perdido. Lembre do que falamos no início aqui dessa dica. Estudar melhor em menos tempo. Estudar melhor em menos tempo. Então, forçar com o processo de revisão, constantemente. Quanto mais você revisar, mais se consolida. Tá? Mais se consolida. Por isso que o seu sistema de revisão precisa ser eficiente e precisa ser correto. Uma das coisas que acontecem geralmente quando as pessoas começam os meus programas de acompanhamento, de estudos e aprendizado, muitas falam assim, professor, eu estou estudando, estou feliz. Eu não estava estudando nada, eu comecei a estudar, mas professor, eu estou deixando de fazer revisão. Não tem problema, né? Eu falo, tem. Todo esse processo de início que você está de aprendizagem, ele é contemplado por todos os elementos que facilitam com que a memória fique aí no seu cérebro. E a revisão é um dos pilares fundamentais.
Repetição, um dos pilares fundamentais. Nós não descartamos a repetição. Então não adianta você pode ficar contente, e eu fico contente por você estar começando a estudar, mas inclua a revisão para que você tenha o resultado. Lembre-se, você está estudando para um resultado. Entendeu? Mesmo uma pessoa que fala, eu quero me tornar um intelectual, ele deseja um resultado. O resultado dele é ser um intelectual. Para passar numa prova, o resultado é passar na sua prova. Você está estudando para um resultado. Pare de fingir que estuda. Pare de fingir que estuda. Vou até anotar isso aqui que depois eu quero comentar com vocês. E aqui, quarta dica para aprender melhor em menos tempo. Sistematize um método de autoavaliação rotineira. Sistematize um método de autoavaliação rotineira. Tá? O que significa? Falamos disso na nossa última live. Você precisa ter um sistema de autoavaliação, simulados, próprios simulados. Por quê? Porque por mais que você faça a revisão, por mais que você estude de maneira atenta, é importante que você simule a prova rotineiramente. Sabe por quê? Porque ao longo desses anos acompanhando tantas pessoas nos estudos, uma coisa que eu falo para todo mundo é o seguinte: a sua prova é conhecimento e resistência. Resistência. Resistência física e resistência mental. Ficar com o seu cérebro focalizando na questão e raciocinando nas questões. Ficar resistente em sentar numa cadeira para ficar ali olhando, lendo o texto. Ficar resistente para aguentar horas de prova. Eu atendo alunos que fazem 7 horas de prova por dia. 7 horas de prova por dia. Provas de alto nível. Com intervalos, é lógico. 7 horas de prova. Alunos de certificação internacional que faziam 4 horas de prova em sistemas digitais com contador de tempo em cima. Atendi uma menina que ela fez a revalidação do diploma dela de contabilidade no Texas, e o sistema deles é uma prova com um contador assim, em cima da tela que fica contando de uma questão para outra. Olha a intensidade, olha o trabalho mental que você tem que ter. As pessoas ficam desesperadas com a prova. Ela, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Imagina um contador na sua cabeça mostrando para você o tempo inteiro isso. Entendeu? Você tem que se preparar para a sua modalidade de prova. E isso é resistência. Entende? Resistência. Toda vez que você senta na sua cadeira para estudar, toda vez que você estuda com foco, você está treinando a sua resistência. Resistência em fazer a sua prova. As pessoas acham que é só conhecimento. Conhecimento é fundamental. Só que se você chega no dia da sua prova, você não consegue porque as suas costas doem. Isso já tira a sua atenção. Você fica cansado, você fica com sono. Seu cérebro começa a doer, sua cabeça dói porque você tá pensando tanto e você não estava pensando assim quando estudava. Estudar para você era tranquilo, mas a prova exige muito mais. Principalmente em provas de alto nível. Entendeu? Principalmente em provas de alto nível. Então entenda, você precisa ter um sistema de autoavaliação, de simulados, rotineiro. Rotineiro. Porque isso vai fornecer para você a resistência e o treino necessário para fazer a sua prova. E o treino necessário para fazer a sua prova. E a quinta e última dica para você aprender melhor em menos tempo é melhora contínua. O quinto passo do método 5. Aumente os desafios com o tempo. Melhora contínua. Eu tenho uma filosofia de vida que vocês podem ou não concordar. É a minha visão de ver a minha vida. Ver a vida de maneira geral. Eu não acredito que as coisas se estagnam. Que elas param. Ou eu acredito que elas estão melhorando ou piorando. E se você olha para a sua vida e fala o seguinte: nossa, eu estou estudando e eu não estou sentindo que eu estou melhorando, então pode ser que você esteja piorando. É pouco. Às vezes é quase imperceptível. Só que ao longo do tempo, o pouco vai aumentando, 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 até que você percebe que você não está conseguindo lembrar de assuntos que você tinha domínio. Olha que coisa. Sobre esse assunto
do efeito das pequenas coisas, eu recomendo meu podcast Piscinecast, com 2 Cs, Piscinecast, Efeito Composto. Coloquem Piscinecast, Efeito Composto, onde eu falo disso. É muito importante que você procure essa melhora contínua. E como que você faz isso? Talvez você queira me perguntar, professor Piscine, mas como que eu faço para melhorar? Aumentando os desafios. Aumente os seus desafios. Se hoje você faz 100 questões por dia e essas 100 questões estão tranquilas, aumente para 150. Se hoje você estuda 2 horas e está aprendendo bem, aumente para 2 horas e meia. Se hoje você faz uma revisão com 50 questões e você está respondendo tranquilo, aumente para 60 questões. Aumente e melhore. Chegue no nível máximo que você conseguir. Atinja a sua máxima potencialidade. Veja só, eu não estou falando que existe uma coisa para todos. Cada um tem a sua máxima, o seu pico. Atinja o seu pico. E nós não sabemos qual que é. Você vai descobrir com a prática. Atinja o seu pico, o seu nível máximo. Li recentemente um livro, não recomendo tanto, mas eu li esse livro chamado Fernão Capelo Gaivota. Vocês devem conhecer, é um livro bem famoso, Fernão Capelo Gaivota. Meio crítico a abordagem dele, mas uma parte eu achei interessante, que conta dessa gaivota, a história dessa gaivota. E essa gaivota ela era tão preocupada com seu autodesenvolvimento que treinava todos os dias. E quando ele achava que era impossível fazer um movimento, ele treinava ainda mais. Nós precisamos ter essa mentalidade de procurar nos desenvolver cada vez mais. Agora, eu pessoalmente, professor Piscine, tenho procurado novas práticas. Você percebe, às vezes até na maneira como eu falo com vocês aqui, tem mudado ao longo do tempo. Eu sempre estou procurando melhorar a forma como eu coloco aqui os conteúdos para vocês, como eu ensino, como eu coloco os meus conteúdos, como eu escrevo. Não dá para ficar parado. Não fique parado. Esteja melhorando continuamente. Porque quanto mais você melhorar, melhores serão os seus resultados. Para finalizar, as 5 dicas. Primeiro, estude de acordo com o seu objetivo. Segunda, estude matérias diferentes no dia. Terceira, tenha um sistema de revisão de acordo com o seu objetivo. Quarta, sistematize um método de autoavaliação rotineira com simulados. E quinta, aumente o seu desafio e provoque a melhora contínua. Dessas dicas aqui que vocês ouviram, qual que você já faz? Qual você não faz? Coloca pra mim nos comentários da gravação ou ao vivo. Vocês que estão ao vivo podem colocar. Professor Piscine, eu ainda não fiz esse, eu ainda não faço isso. Nossa, eu fazia desse jeito. Pode comentar, sua participação é importante. E a nossa comunidade incentiva a participação para que você aprenda melhor. Qual dessas dicas você já coloca em prática ou não coloca? Coloque nos comentários, lembrando de clicar em gostei, quem está comigo na gravação e ao vivo, compartilhar e se inscrever no canal, que é muito importante. E aqui embaixo desse vídeo tem o link para o meu curso Método 5.